Invincible. Quando se sentir em dúvida ou perdido, lembrem-se. Olhem para cima. E aí, galera, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um Analisando Trailers. E finalmente vamos falar do trailer final de Superman. E pela minha cara de felicidade, foi um baita trailer. E nem analisar o trailer frame por frame e tá no áudio dublado, porque eu quero saber das novas vozes dubladas de cada um dos personagens. Então, sem enrolação, bora lá! O trailer começa com Clark e Lois. Aqui o Clark / Superman está sendo dublado pelo Diego Lima, que é o dublador e o primeiro dublador do Osamu Dazai de Bungo Stray Dogs. Já Lois Lane, ela está sendo dublada pela Natália Alves, que é a mais famosa por fazer a nossa masoquista favorita, a Darkness. O Clark propõe que a Lois deixe que ela o entreviste como o Superman. Aí eles vão começando meio que fazer a entrevista. E uma nota mental é que parabéns pro Diego por sempre alternar os tons de voz meio que do Clark e do Superman, pois a voz normal é de Clark e a de Superman é de Superman. Vai me deixar te entrevistar como Superman? Vou. Pronto? Vamos nessa, Cronkite. Superman. Senhorita Lane. A Lois começa a falar com o Superman, e acho que nem precisava das aspas, que ultimamente o Superman tá recebendo um monte de crítica. E meio que o Clark, só são uns pouquinhas críticas. E a Lois, não, são bastante críticas. E são muitas mesmo. E nisso tem a cena onde tá o povo todo revoltado com o Superman, com o homem até jogando uma lata meio que na cabeça do Super. Ao ponto do secretário de defesa querer investigar as ações meio que do Superman. E o Superman, minhas ações? Eu literalmente parei uma guerra. E aí a gente vai pro local onde ocorreu a guerra, que é o mesmo local onde meio que tem aquela cena do menininho levantando a bandeira do Superman, que é o país chamado Borávia, na qual tá nos quadrinhos. E nisso temos uma cena do Superman se proteger de um bando de chamas que vem do Kaiju, que aparece aqui mais tarde no trailer. Aí vemos Lois Lane com toda a sua turma do Clarim Diário, vendo meio que as notícias. A Lois meio que fala pro Superman que ele entrou meio que no país ilegalmente. E aí a gente vê o Superman sendo preso pelo Ultraman, que a gente não sabe quem é, pelo Rick Flagster, que meio que apareceu em Comando das Criaturas, e pela Engenheira, que é uma personagem do grupo A Autoridade, que são meio que os anti-heróis que fazem a justiça com as próprias mãos. E aí temos o primeiro vislumbre do Lex Luthor, que aqui tá carequinha. Graças a Deus. E aí a gente vê o resto da entrevista, com a Lois perguntando ao Superman se ele consultou o presidente. E claro que meio que o Clark não consultou. E aí a Lois meio que fala que meio que ele tava agindo como um suposto representante dos Estados Unidos, até que meio que o Clark meio que fica no sério, dizendo que ele não tava representando ninguém, ele tava se representando, que ele só tava fazendo bem. E nisso temos várias imagens de prédios se destruindo e o Superman salvando aquela garotinha. E aí tem uma cena onde o Superman tá lutando com um cara meio que com uma armadura dourada. E esse sujeito aqui é o Mateo de Borávia, que é um mercenário meio que desse país. E aí a Lois meio que fala que ela consideraria meio que no lugar do Superman as consequências das suas ações. E aí isso faz que o Clark grite que pessoas iam morrer. E é isso que eu adoro meio que nessa entrevista, pois destaca que, por mais que ele seja kryptoniano, o Superman / Clark Kent é mais humano do que alguns certos humanos por aí. E a gente tá falando do mesmo sujeitinho careca. E também me traz um pouco de pena, pois
pô, um menino, esse heróizinho tem um coração muito puro para esse mundo. Aí temos uma cena do Superman caindo no meio da cidade de Metrópolis. E nisso o povo meio que vai chegando perto do Superman. E um dos cidadãos o ajuda a levantar. E só de ouvir o tema original do Superman do Reeves, você já sente a espinha meio que torcendo. Ô, amigão, olha pra cima. E aí temos mais cenas. Temos a cena do Krypto trazendo o Superman meio que pra Fortaleza da Solidão, que inclusive tem uma cena meio que comprida, só do Krypto trazendo do Superman até a Fortaleza da Solidão e aí sendo recepcionado pelos robozinhos. E o Superman acaba olhando pra um deles e ele falou, ele olha pra mim! E aí temos a cena de Lex Luthor com a engenheira invadindo a Fortaleza da Solidão. E a gente vê os poderes meio que da engenheira, que meio que ela consegue usar uma espécie de nanorobôs meio que na sua roupa. E ela vai usando isso, acabando com os robozinhos do Superman. E aí a gente vê o nosso Krypto, que essa aí vai morder meio que a mulher. Enquanto isso, o Lex Luthor só tá de óculos escuros, meio que andando numa fortaleza gigante. Aí temos a cena do Superman meio que quebrando meio que uma jaula com um soco. Temos uma cena do Superman meio que salvando uma mulher meio que do pé de um caju gigante. Uma cena de química flamejante entre Superman e Lois. E temos um diálogo fenomenal do Jonathan, meio que falando que as escolhas do filho e as suas ações são o que fazem quem ele é. Suas escolhas. Suas ações. São o que fazem de você quem você é. E aí temos mais cenas onde a gente vê o Senhor Incrível, não aquele da pizza, mas o Senhor Incrível meio que descendo meio que da sua navezinha com seus robozinhos, no qual terão meio que uma cena de ação. E nisso já temos mais cenas do Lex, onde ele fala que o Superman não é um humano, é uma coisa que se tornou o principal assunto das conversas no mundo. E ele não vai aceitar isso. E quem tá dublado meio que o Lex Luthor aqui é o Rodrigo Antas, o mesmo do Jake Peralta. Não é um homem. É uma coisa que se tornou o assunto principal das conversas no mundo inteiro. Eu não vou aceitar isso. Tem uma cena meio que do filme onde meio que o Clark está meio que deitado na cama e seus pais estão meio que o ajudando a curar e tá lá a Lois preocupada. Temos a mesma cena da prisão, mas dessa vez meio que o Superman estava sendo nocauteado por robô. E aí temos um vislumbre meio que do Metamorfo, que tava com Kryptonita na mão. Com certeza eles estão usando o Metamorfo só pra fazer Kryptonita para que o Superman fique fraco. Mas como sabemos, nosso Superman vai escapar. E nisso já temos o trio de heróis reunido. O Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Guy Garnet, o Lanterna Verde. Um deles. E nisso temos uma cena de ação meio que envolvendo uma luta entre o Superman, a engenheira, e o Ultraman, que com certeza vai ser o assunto principal desse filme. Daí tem uma fiação no chão, meio que na água de Metrópolis, que com certeza meio que é o Kaiju. E nisso meio que temos uma cena meio engraçadinha, onde meio que o Superman já tava se preparando para ir, e aí a mãe fala, olha, eu lavei suas botas, desde que eu crago elas. E nisso temos a cena do Superman lutando contra o Kaiju. O Guy Garnet usando meio que o seu anel, fazendo uma mão que meio que chispa um cara daí. A Mulher Gavião meio que já metendo creta. Clark com Jimmy. Uma mulher que tava fazendo sempre enquanto o Superman resolveu uma creta. E essa aí meio que é a Eve, que é a namorada do Lex Luthor. Sim, o cara tem namorada. Uma cena de caos. O embate de Superman e Lex. E o Lex só tava tomando café enquanto o cara é o Superman. A Lois com o Senhor Incrível, que com certeza eles estão indo resgatar o Superman. O Metamorfo, que esse aí pode ter o seu destaque no filme. E com certeza ele vai se unir ao Superman. Superman sofrendo meio que regeneração no sol. E o Superman e Lois se beijando enquanto voam. E o povo olhando para cima pra ver o Superman. E o trailer termina com a Lois Lane perguntando pro Clark se ele tem cachorro. E nisso a gente vê o Krypto. Você tem um cachorro? Meu Deus, gente, esse filme tá prometendo ser um dos melhores do ano. E com certeza eu vou amar muito esse filme. E eu vou estar nem prantos.
Me deixou até duraço. Bom, gente, essa foi a minha análise do crédito final de Superman. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu tô busy, fui.